Olá, bom dia. Deus abençoe a todos poderosamente. Orma aqui no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma manhã de terça-feira que nós estamos aqui e nós vamos ler mais 6 capítulos dos Salmos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Tá certo? Eu quero fazer uma oração antes. Hoje nós vamos ler do 109 ao 114. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e amado Pai, e eu venho pedir que o Senhor venha tomar a direção desse devocional, desse desafio que nós estamos de ler a Bíblia. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos renovar, nos fortalecer e nos dar direção no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a fé. O Salmo 109 é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Então, qual é o propósito deste salmo? O propósito desse salmo, deixa eu arrumar mais um pouquinho aqui. O propósito deste salmo, agora sim. O propósito desse salmo é um propósito que Davi está falando aqui. Ele pede a intervenção de Deus contra os seus inimigos. Ele pede a ajuda de Deus contra todos os seus inimigos. Você sabe que sempre tem uns levantes. E começa assim, ó. 109 diz assim, ó. Olha só. Ó Deus, a quem eu louvo, não fiques indiferente, pois os homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacam-me sem motivo. Então aqui Davi está pedindo o quê? A justiça de Deus. Ele está pedindo a Deus, não se cale diante dessas acusações. Ó Deus, por favor, me ajude. Davi aqui ele roga justiça, desejando que os seus inimigos recebam tudo aquilo que ele merece. Então Davi aqui ele vai continuar do verso 21 ao verso 25. Ele expressa aqui a sua angústia. E ele fala, ele clama, ele pede ajuda a Deus. E ele termina este salmo reafirmando que confia que Deus o ajudará e envergonhará os seus adversários. No Salmo, no versículo 30, ele fala assim, ó, deixa eu ler para vocês aqui no versículo 30, que diz assim, 109, no versículo 30. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Então, Deus, ele sempre vai se colocar do lado daquele que está sendo perseguido, do órfão, da viúva, do desfavorável. Deus sempre vai se colocar. Nós já ensinamos isso, mas é bom falar. Deus sempre vai se colocar assim, do lado do mais fraco, daquele que está sendo oprimido. Esta é a palavra. Esse é o nosso Deus e isso é muito forte. Amém? Salmo 110 é um salmo também de Davi. Aqui o propósito é profetizar sobre o Messias e o seu reinado eterno. Aqui no Salmo 110, no verso 1, diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Isso aqui é muito forte. Então aqui ele começa declarando aqui do Senhor ao Senhor, né? Convidando a sentar à sua direita o Senhor, né? Até que os seus inimigos sejam subjugados. Aí ele continua a profetizar aqui que o Messias governará com poder e com toda a força. Ele está profetizando, destacando aqui a autoridade divina. E ele vai mencionar aqui que o Messias é um sacerdote que será para sempre, segundo vindo da linhagem da ordem de Melquisedeque.
A visão aqui do julgamento e a vitória do Messias sobre todas as nações. Então Jesus é o sumo sacerdote, que não vem da linhagem nem de Levi e nem da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque, que é um sacerdote de Salém, que foi o encontro de Abraão. E quando ele levou pão e ele levou vinho para Abraão. E Abraão de tudo de devolveu o dízimo, a fidelidade. Olha a fidelidade aí, tanto no Velho como no Novo Testamento. E sempre nós vamos estar falando aqui acerca da fidelidade. Salmo 111, nós não temos aqui um autor definido. O propósito desse salmo é louvar a Deus, as suas obras maravilhosas e a sua fidelidade. Então, ele começa assim, Salmo 111, do verso 1 ao verso 3. Aleluia! Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as suas obras, grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que apreciam. Nelas meditam todos os que apreciam. Então, aqui está falando, começa aqui no verso 1, que um chamado para louvar ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos. Então, o salmista vai exaltar aqui as grandes obras do Senhor, que são estudadas por todos e os que nela que se deleitam. E ele continua destacando aqui a fidelidade e a justiça de Deus, celebrando a aliança eterna que Deus tem com todos nós. E ele termina com a exortação, com o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, a coisa mais preciosa que nós buscamos e temos que ter é o temor. O temor é reverência a Deus. Não é medo, mas é você ter o temor e se desviar daquilo que é errado. Amém? Vamos para o Salmo 112. É um anônimo, o seu propósito aqui é exaltar as bênçãos de Deus, daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o Salmo nos mostra aqui, ele vai começar com uma declaração. Bem-aventurado, ele diz, bem-aventurado. Como é feliz e bem-aventurado. Pastor, o que isso significa? Bem-aventurado, que é feliz, né? Ele começa com uma declaração, ó, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, aqueles que deleitam nos seus mandamentos, nos seus ensinos. Pastor, o que é os mandamentos de Deus? É a tua palavra. Você sabe que aqui no verso 1 do Salmo 102 diz assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, que é a palavra de Deus, que teme a Deus. E diz assim, seus descendentes serão poderosos na terra, e que os filhos dos teus filhos e os teus filhos venham temer a Deus e venham andar nos caminhos de Deus. Bem-aventurado. Ele continua descrevendo aqui e falando acerca da prosperidade e a retidão e a estabilidade do justo, que são luz nas trevas e generosos como os necessitados. Então, é impossível você prestar atenção aos mandamentos e os preceitos de Deus e você andar segundo a palavra de Deus e você não ser luz. É impossível. Você presta atenção, você obedece, você é uma pessoa generosa, então é impossível você não ser luz. Então o salmista está falando aqui que você não vai ser uma resposta, você vai ser uma bênção para o necessitado. Por isso que a gente tem que exercer a generosidade, né? Então aqui é muito forte esse salmo, né? A gente tem que se tornar melhor dia após dia. Então os justos não serão abalados. Os ímpios verão isso. Os ímpios serão consumidos.
eles vão sumir, como está escrito no Salmo 1, como uma palha, porque são invejosos, né? Mas aqui o justo, ele vai sentar na mesa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O justo vai ser cuidado pelo próprio Deus. Então é impossível. Se eu obedeço, se eu observo a palavra, se eu observo os mandamentos, eu vou ser luz. Eu vou ser o sal da terra, eu vou ser uma pessoa generosa, eu vou ser boca de Deus, eu vou ser o canal da bênção, eu vou ser um ótimo evangelista e eu vou ajudar muitas pessoas. Essa é a nossa fé. Vamos então para o Salmo 113. Olha, igreja, e eu creio que na próxima semana nós já terminamos o livro de Salmos, né? O mais famoso, o mais conhecido, o Salmo. Esse livro é grande, mas nós vamos terminar. O Salmo 113 é um anônimo, o seu propósito é louvar a Deus pela sua grandeza e o cuidado dos humildes. Então, aqui no verso 1, verso 2, Salmo 13, diz assim: louve o Senhor, louve os servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui um convite para adorar o nome do Senhor. Deus ele vai se revelar aqui nos ensinamentos. Tem aqui o seminário da teologia que fala da revelação de Deus no Velho Testamento, fala que é progressiva. Então está falando aqui da maneira que nós devemos conhecer a Deus pelo seu nome. Então, a partir do momento que Deus se revela pelo seu nome, ele traz uma mensagem de revelação. Eu vou te explicar aqui. Quando Deus ele se revela pelo seu nome, é o caso de Abraão e o caso de Isaac. Isaac, ele foi levado, Abraão foi sacrificar Isaac. Isaac perguntou para Abraão: Abraão, aqui está a lenha, aqui está o fogo e aqui está o cutelo. Mas na onde está o cordeiro? Abraão declarou o nome de Deus. Abraão falou assim, ó, Deus proverá. O Deus Jeová Jireh. Deus proverá. Pode ter certeza, é o Deus provedor. E ele vai prover na minha vida e vai prover na sua vida. O nome de Deus também são muitos nomes. Um dia eu vou falar aqui, são muitos nomes. Ele era conhecido pelos nomes. Ele fala o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Você que está me acompanhando nesta manhã, é o Deus Jeová Rafá. Pastor, eu estou com uma doença, eu estou com uma dor. Seja curada aí no nome do Senhor Jesus. Seja curado. Então, quando ele se revelava com o nome, a pessoa tinha uma experiência muito grande com Deus. Ele continua exaltando a grandeza de Deus, que está entronizado nas alturas, nos céus e na terra. E ele termina aqui celebrando a compaixão de Deus, que ele pega o homem do monturo, que é do lixo, e coloca assentado ao lado dos príncipes desse mundo. E é isso que Deus vai fazer comigo, com você. Vai te exaltar, vai te abençoar. Tá certo? Vamos para o Salmo 114. Amém? Salmo 114. Glória a Deus. Autoria anônima, né? O propósito aqui é celebrar a libertação de Israel do Egito e a manifestação do poder de Deus. O Salmo começa aqui lembrando a saída de Israel do Egito e a transformação de Judá no santuário de Deus. Aí o salmista descreve aqui a reação da natureza ao poder de Deus. Ele vai dizer que o mar fugiu, o Jordão retrocedeu e os montes saltaram como um carneiro e as colinas como um cordeiro
Ele conclui aqui exaltando o, a Deus, exaltando tudo aquilo que Deus faz. Ele faz tremer, né? A terra, abala a terra, o céu e o mar. Tudo, tudo na presença de Deus. Olha o que diz aqui. Eu faço questão de ler para vocês aqui. Olha só. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Judá tornou-se o santuário de Deus. Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu. O Jordão retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros. As colinas como cordeiros. Por que fugiu o mar? Por que fugiu o mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros e os montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeçam na presença do soberano a terra, na presença de Deus, do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Esse é o nosso Deus. Aquela rocha se transformou num lago de água. Então esse salmo aqui mostra a manifestação do poder de Deus. Acredita que ele vai virar a chave. Acredita que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Acredita que a sua vida ela vai ser para glorificar o Senhor Jesus. Creia na manifestação do poder de Deus. Creia que o seu futuro vai ser, o seu presente e o seu futuro vai ser de bênçãos. Tá certo? Mais 6 capítulos nós terminamos aqui hoje. E amanhã eu quero que você, hoje, terça-feira, 115, 16, 17, 18, 19 e 20. Estamos chegando lá e vamos chegar lá, tá certo? Um beijo no seu coração. Deus abençoe o seu dia, a sua terça-feira. Eu aguardo por todos vocês hoje às 19h30. Avenida Guapira, 815, na INGE, na Igreja Nação dos Vencedores. Até mais. Deus abençoe.